Está sonhando com férias inesquecíveis em alto mar? Então esse episódio é para você. Vamos desbravar o universo dos cruzeiros da Royal Caribbean, uma das companhias mais inovadoras do mundo, e te contar tudo o que você precisa saber antes de embarcar. E tem mais. As novidades mais quentes chegam direto da fonte, com a participação especial da Adriana Almeida, gerente comercial da R11 Travel, distribuidora exclusiva da Royal Caribbean no Brasil e parceira oficial da Colin Viagens. Eu sou Juliana Colin, diretora da Colin Viagens, e tenho o prazer de receber você. Adri, quais são os destinos que a Royal Caribbean oferece e qual que é o queridinho dos brasileiros? Eu sou suspeita para falar, porque graças a Deus a gente navega por quase todo o mundo, né? Exceto no Brasil, que é um dos destinos que a gente já teve uma temporada aqui, infelizmente, mas é o nosso sonho que a Royal volte aqui para o Brasil para navegar com a gente. Mas se eu for falar em queridinhos, o nome diz muito sobre o queridinho, que é o Caribe, né? Então, nós temos uma navegação desde Ásia, como Alasca, Caribe, Mediterrâneo, norte da Europa. Então, a gente tem muitos destinos, mas o queridinho é o sobrenome da Royal Caribbean, Royal Caribbean. Então, a gente ama o Caribe, o brasileiro ama fazer Royal e ama fazer o Caribe Leste, Caribe Oeste, fazer Bahamas. Então, já de cara, te adianto que o nosso queridinho é o Caribe. Eu também sou super suspeita, porque eu já fiz um cruzeiro de 22 dias pelo Caribe, sou simplesmente apaixonada. A verdade é que todo mundo, quando a gente está indeciso, para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? A gente vai para a Europa, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai para a praia, a gente vai viajar dentro do Brasil. Aí, assim, quando a gente não consegue entrar em consenso, é sempre assim, vamos fazer um cruzeiro, vamos. Aí todo mundo topa, o consenso é imediato. Que delícia, que bom. Então, você está entre os favoritos, entre os queridinhos, então. Exatamente. E aí, Dri, vamos começar já falando do que a gente gosta, as ilhas particulares da Royal. Conta pra gente aí um pouco. Bom, também sou suspeita para falar de Coco Cay, principalmente, que é a maior, a mais linda ilha, é o nosso perfect day, é o nosso dia perfeito. Desde quando, antes mesmo de toda essa estrutura que está pronta hoje, quando era ainda um pedacinho de ilha, quando a Royal comprou, né, e começou a construir a nossa ilha privativa, já era um dos destinos favoritos pelos nossos hóspedes. Hoje, com toda essa infraestrutura que a gente tem de praia privativa, de passeio de balão, de bangalôs, né, aquela réplica que a gente tem de Maldivas ali em Coco Cay, por incrível que pareça, de 1 a cada 10 clientes que buscam Royal, buscam se no roteiro deles tiver Coco Cay. Então, assim, Coco Cay é a ilha favorita, não só de Royal, como de outros passageiros, de outras armadoras, que sabe que é a maior e mais linda, né, privativa, Royal Caribbean no mundo, e ela é completa, ela tem uma estrutura linda de parque aquático, de entretenimento, de música. Uma coisa legal todos saberem que quando nossos navios atracam em Coco Cay, é uma extensão, lembrei. Tudo que você tem a bordo dos nossos navios, você tem na ilha. Então, é uma extensão de experiência. Quando a gente fala de paradas de navios em qualquer lugar do mundo, a gente tem um ponto de atenção com um custo adicional, né? Falando de Coco Cay, não. Ele atraca tudo que você tem a bordo, você tem na ilha. Então, você tem as alimentações, você tem na ilha. Você adquirir um pacote de bebidas no nosso navio, você tem acesso ao seu pacote de bebidas na ilha. E praticamente 80% de todo o entretenimento da ilha também faz parte da tua experiência. Exceto se você quer uma coisa mais privativa, quer ficar num bangalô, quer fazer aquela experiência do balão, quer o parque aquático mais entretenimento, você tem um custo. Mas eu te adianto, Ju, não dá tempo. Você imagina um dia só de Coco Cay com tudo aquilo, não dá tempo de você ainda se preocupar com o adicional, porque o que já tem na experiência já te completa, né, na experiência Royal. Então, só reforçando que Coco Cay, nosso Perfect Day, Labadi também, mas não com a mesma estrutura que a gente tem em Coco Cay, porque Coco Cay, sim, como eu disse, é aquela extensão, a experiência é demais. Inclusive, Ju, anote aí, já vamos contar para todo mundo, 2027, a gente inaugura a nossa segunda ilha
vai ser em Cozumel, no México, Coco Cay Perfect Day 2027, a gente inaugura em Cozumel. Vai ser linda. Vai ter o maior... É um paraíso, né, Adri? É um paraíso. A gente vai construir um parque aquático gigante, com aquele rio lento, o maior rio lento da América Latina, vai ser fantástico. Que maravilha. E é importante isso que você falou, a questão de não dar tempo de fazer, porque Coco Cay tem uma estrutura completa. Tem gente que não desce, ou desce um pouquinho, porque gosta de curtir o navio, sabia? Tem isso também, sei disso. Eu sei. Quando tem as paradas, as pessoas... Tem gente que desce, eu sou das que desce, sempre desce. Eu também. Mas, realmente, o navio fica muito confortável, né? Porque muita gente desce, o navio fica vazio. A sensação é que você tem um navio todo só para você. Só para você, é uma delícia. Você consegue lugar na jacuzzi com facilidade, você consegue lugar na piscina, lugar com ao certeza, sol. Com certeza. Adri, como a gente tocou nesse assunto aí dessas extensões, agora vamos voltar para dentro do navio. Como que essa jornada dentro do navio acontece? Né? A gente tem os portos de embarque, nem sempre a gente precisa do visto americano, né? Para o Caribe, no caso. A gente tem roteiro sem visto, que não precisa, né? Então, isso aí é maravilhoso, porque já inclui todo mundo na programação. Vamos só retomar, assim, a gente tem o embarque dos passageiros, e aí como que começa essa jornada? Eu vou agora reforçar, tá? Todo mundo anotem aí, a gente começa uma temporada de Caribe Sem Visto agora em outubro, 5 de outubro, a gente começa nosso primeiro embarque no Panamá, depois a gente conta um pouquinho mais do itinerário, mas vamos pensar na experiência do nosso cliente Royal, tá? Antes dele chegar no porto, nós já temos todo um carinho e uma preocupação com a experiência dele. Hoje a Royal investiu milhões de reais numa tecnologia para que o nosso hóspede, a partir do momento em que ele adquiriu uma compra, fez uma compra de uma cabine, ele já começa a experiência no nosso app. O app é uma experiência completa, desde oi, seja bem-vindo, qual o seu ID, começa uma experiência lá, onde você faz o seu check-in completo, onde você faz simulador de emergência através do aplicativo, onde você reserva todos os restaurantes, todos os espetáculos, todo o entretenimento que você tem a bordo. Uma coisa muito legal, quase 95% do nosso entretenimento a bordo não tem custo, precisa-se somente de uma reserva com antecedência. Nossas reservas abrem com 90 dias de antecedência via aplicativo, então é muito legal. Você consegue, com 90 dias, já olhar aquela grade da semana da tua experiência e já começar a reservar os seus restaurantes, os seus espetáculos, tudo que você quer aproveitar dentro do navio. Então, começa no app. Então, vamos pensar agora no embarque. Cheguei no porto, qualquer um dos portos. Claro que a gente pensa sempre no nosso porto oficial, que é Miami. Do lado do porto de Miami é o nosso porto Royal Caribbean, e lá é um porto exclusivo Royal, só atracam os nossos passageiros, então a experiência é melhor ainda. Até essa semana um cliente contou que entrou no porto, pegou uma escada rolante, quando ele viu, ele já estava dentro do navio. Ele falou, Adriana, quando eu vi, eu falei, o que aconteceu, né? Então, sucesso, e não tem fila, então, não tem, gente, os portos aqui do Brasil são filas gigantescas, né? Ô, Ju, na Royal não tem fila. Inclusive, a gente é anti-fila, a gente não gosta de fila, é tudo muito organizado. Então, imagina... outra coisa legal, Ju, sabe qual que é o nosso tempo de embarque no porto? 14 minutos é a nossa média. Estou chocada. Então, ele chega lá, em 15 minutos, assim, ele está a bordo, já pode estar no barzinho da piscina pedindo um drink, e isso é comprovado, exceto se houve algum incidente, alguma coisa muito diferente da nossa rotina, mas te garanto que de 1 a 10, 10 vai te dizer que a experiência de embarque foi muito boa. E isso é assim, até porque o nosso índice de pós-venda aqui, Ju, é muito reduzido, a gente quase não tem pós-venda, e quando tem é pontual. Então, essa experiência começa no embarque, então o cliente já chega, está tudo pronto, é tudo muito digital, é um QR Code, é o seu rosto já foi cadastrado ali, então está tudo pronto para a tua chegada. E é muito legal. Esse é um diferencial da Royal. Então, hoje, todos os hóspedes têm uma tecnologia esperando ele no pré-embarque, no embarque e a bordo.
porque ele continua a bordo usando o aplicativo para validar suas reservas, para se comunicar com a família a bordo. Isso também é legal. A gente usa o app para falar, a Ju está no restaurante e eu ainda estou no banho, mas eu terminei o banho, quero falar com a Juju, me espera aí que eu estou chegando. Então, a gente usa o chat do nosso app para se conectar. E outra coisa legal, o nosso app ele não precisa ter acesso à internet paga. Ele te dá um acesso interno, sem a necessidade da compra do pacote, e não há essa preocupação, isso é muito legal. Agora, um ponto de atenção, é importante o passageiro comprar uma internet, tá? A gente não tem sinais, Ju, de internet, todo mundo tem que comprar, a Royal vende com antecedência via aplicativo. Outra coisa legal, quando está atracado, às vezes, pega um sinalzinho da sua operadora, mas enquanto ele estiver em navegação, não adianta, não tem sinal, tem que adquirir, a não ser que você queira fazer um momento, né, desapega das redes sociais, aí você não precisa da internet, mas fora isso, não. Porque alto mar é isso, né? Não adianta. Se você não pegar pacote, você esquece, gente. Não tem como mesmo. Você está em alto mar, aquilo ali, full time, ali, dedicado ao relaxamento. É isso mesmo, é sobre isso. Outra coisa legal sobre a nossa vida a bordo. Todos os nossos navios, a gente já tem incluído na experiência do cliente água filtrada, a gente tem café solúvel, a gente tem aquela limonada de máquina, a gente tem chá gelado, a gente tem sorvete de máquina, faz parte da experiência Royal. Mas o cliente vai ter que comprar um pacote de bebida? Sim, Dri, a gente tem os pacotes que a gente não comercializa na pré-venda. Ju, é importante saber, a gente não vende, a gente só vende através do aplicativo ou a bordo. É legal através do aplicativo porque ele consegue comprar com antecedência, ter oportunidades de desconto. A gente teve um movimento agora em julho, onde a Royal ofereceu para todos os clientes desconto de até 40% para o cliente comprar um pacote de bebidas. Nós temos 3 pacotes de bebidas, Ju. Um de refrigerante, onde ele recebe o copo da Royal lá na mãozinha dele, lá o copo. E aí ele tem acesso às máquinas de refrigerante ilimitado. 2 copos. Ele tem um pacote não alcoólico, que inclui suco, inclui todas as outras bebidas não alcoólicas, e ele tem um pacote alcoólico também. Então, ele tem 3 opções de compra. Não alcoólicos, alcoólicos e só de Coca-Cola, né? Só de refrigerante. Que ele adquire ali através do app, tá? E é por dia, por hóspede, todo mundo tem que comprar da sua cabine. Mas tem uma coisa legal, que eu até brinquei no treinamento dessa semana, Ju. Ilimitado. Não tem limite de bebida. Posso tomar 20 Coca-Cola, 30 chopp, 30 drinks, não tem a regra nem de valor. Ah, que legal, super diferenciado. Nem de valor e nem de quantidade, tá bom? Perfeito, muito bom. Adri, me conta como que funciona o restante da experiência. Ele tem o café da manhã, como que é essa questão do regime de alimentação e um destaque especial para programação, que eu sei que é de altíssimo nível. Vamos lá, Ju. Sim, nós temos um regime de alimentação que eu acho que não é nada convencional, né? Porque a gente a gente come o dia inteiro, né, gente? Dia todo, dia todo. O regime de alimentação é esse, tipo, engorda. Engorda o dia inteiro a bordo. Então, a gente tem desde o café até um buffet da madrugada, a gente tem locais, né, espaços dentro do navio durante o dia que sempre tem um snack, sempre tem uma pizza, sempre tem um sanduíche, um hambúrguer. O passageiro ele tem acesso ao buffet no restaurante todos os dias, a todo esse acesso livre, não tem regras. À noite ele tem direito a um restaurante à la carte, que ele já reserva com antecedência. Nós temos 3 turnos de refeições para o jantar, 5h30, 7h30, 8h30 da noite. Nós temos uma 4ª opção que a gente chama de My Time, que é onde ele fica livre para fazer as refeições em qualquer um desses turnos. Sempre que vamos fazer uma reserva, a gente vê qual turno está disponível para ele. Se o My Time estiver, pode-se fazer, senão ele vai te abrir uma grade de oportunidades para reserva. Nós temos a bordo, além de toda essa gastronomia, que é fantástica, de verdade, gente, demais, nós recebemos mais uma vez o prêmio de melhor gastronomia a bordo em um buffet de cruzeiro marítimo, onde nós temos uma variedade de 40 pratos num buffet.
Então, você imagina que não é o tradicional arroz, feijão, salada, um frango assado, né? Normalmente, uma carne assada. Não, a gente tem frutos do mar no buffet. Então, é muito legal. E fora isso, Ju, a gente tem para aquele hóspede que quer algo mais personalizado, nós temos os nossos restaurantes de especialidades, como Sorrentos, como Johnny Walker, que aí a gente tem o quê? A opção de um a mais para ele. E essa opção a mais, sim, ele tem um custo adicional. Mas vou te dar um exemplo do Johnny. O Johnny, você compra uma experiência para jantar lá, por exemplo, custa $12 e ele pode comer à vontade, super à vontade, não é aquela coisa, um pratinho, um suco, não. Um milkshake, não. Então, ele come à vontade, mas ele precisa reservar. Nós temos, inclusive, outro restaurante que é super conhecido, todo mundo, quando vê a Royal, lembra dele, que é a experiência com a Alice no País das Maravilhas, que é uma experiência fantástica que a gente oferece nos nossos navios, que tem toda uma tecnologia por trás daquela experiência do restaurante. Esse também tem custo. Esse precisa fazer uma reserva. Mas fora isso, o cliente não quer. Gente, não precisa. Já vou dar uma dica. Não se preocupem com especialidades, a não ser que você seja um cliente mais uau, sabe? Assim, eu quero viver tudo aquilo. Aí se permita viver porque vale a pena, tá? Mas se não, não precisa. Um momento especial, uma comemoração especial, né? Porque, assim, Adri, essa questão dos jantares à la carte é uma experiência de uma cozinha internacional de altíssimo nível. De altíssimo é uma verdadeira experiência, né? Total, é muito legal. Total. E todo, assim, de 1 a 10, Ju, não, 10 não abre mão de um jantar à la carte com a gente. Ninguém abre mão. Nossa, às vezes gente, um pouquinho de preguiça. É o melhor de todos. Ô, Ju, às vezes naquele dia mais preguiçoso, aí você vai, corre no buffet, come ali um pouquinho mais cedo para dormir mais cedo, mas você também não vai perder o show, tá? Que os nossos shows são incríveis. É nível Broadway, a gente tem espetáculos renomados que a gente entrega, a gente tem shows aquáticos, a gente tem patinação no gelo, a gente tem uma equipe de entretenimento as melhores do mundo. Então, ninguém dorme antes da meia-noite a bordo. Ninguém. Porque terminou o jantar... é muito intensa, né, Adri? É muito legal. A gente, além dessa programação noturna, né, dos espetáculos, durante o dia a gente tem atividade o dia todo. Uma referência, tá até aqui no meu fundo, é o nosso simulador de surf. É uma atividade que é DNA da Royal, todo mundo ama. Tem os nossos toboáguas, que é um sucesso nos nossos maiores do mundo. Amiga, entretenimento é o nome da Royal Caribbean, é o DNA da Royal. Então, não dá. Exatamente. Eu falo que os navios da Royal são verdadeiros parques temáticos flutuantes também, flutuantes, né? Com certeza, é isso Tem mesmo. entretenimento para todas as idades, né, Adri? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas navio no Caribe, cruzeiro no Caribe não é mais para casal ou para terceira idade, que tem a questão dos cassinos. Não, gente, é para todas as idades. Eu viajo assim com todo mundo da minha família ama. Marido, filho, papagaio, mãe, avó, tia, todo mundo, tem para todas as idades. Ô, Ju, e as pessoas me perguntam, qual o perfil da Royal? Eu, todos os perfis, gente, todo mundo tem, de verdade, de 1 a 80 anos, todo mundo pode e deve embarcar em um dos nossos navios. Não temos um perfil, obviamente que a gente tem alguns detalhes que é importante a gente pensar antes de comprar Royal. A gente é muito alegre, a gente é muito animado, então a gente tem entretenimento 24 horas por dia. E, de repente, não é aquele momento, não é aquela experiência da Shakira, daquela dança, daquelas bolinhas de sabão na piscina. Então, aí é importante entender qual momento que você está. Aí, de repente, não faz Royal, faz Celebrity, que é uma companhia do nosso grupo Royal Caribbean. E a Celebrity ela é mais elegante, ela é mais sofisticada, faz os mesmos roteiros que a Royal. Então, de repente, você não está no momento Shakira, você está no momento mais clássico. Então, é importante só entender o que você está buscando nessa viagem. Mas, assim, Ju, recentemente eu embarquei um grupo de melhor idade, aqui do Tatuapé, de São Paulo. Amiga, a mais jovem tinha 83 anos. Elas voltaram apaixonadas.
Então, assim, eu fiquei um pouco... Tem quem não se apaixone, a verdade é essa. Gente, você não fica na cabine se você não quiser. Você tem coisa para fazer o tempo todo. Quais são as atrações imperdíveis na Royal, Adri? Ah, meu Deus, todas. Todas as atrações. Mas, assim, quando eu penso na Royal Caribbean, eu penso realmente numa armadora, numa companhia marítima de espetáculos. Ela tem uma referência no mercado, ela é premiada todos os anos pelos espetáculos noturnos que a gente apresenta. Agora, nos nossos maiores do mundo, como no Icon e no Star, que a gente inaugura um navio novo, Ju, agora. A gente está inaugurando o segundo maior do mundo, agora dia 16, dia 13, se eu não me engano, de agosto. E dentro desses maiores, nós temos a oportunidade de assistir todas as noites espetáculos aquáticos no nosso Aquadome, no nosso Promenade, nos nossos teatros, réplicas fiéis de Broadway. A gente tem, assim, um alto nível de shows a bordo. Então, eu acho que todas as pessoas que estiverem a bordo dos nossos navios, por favor, é um pedido meu, façam reservas e assistam todos os nossos espetáculos. Então, a bordo, desde uma patinação no gelo até um espetáculo de Broadway, por favor, reservem. Então, não deixem de fazer. Claro que espalhado no navio tem muitas oportunidades de entretenimento, mas eu acho que os shows os nossos imperdíveis a bordo. Não tem uma pessoa, Ju, que desembarca e não conte para a gente que, às vezes, assistiu 2, 3 vezes o mesmo espetáculo, de tanto que ela gostou, né? E se for nos maiores do mundo, por favor, vá até o nosso Aquadome e assiste a nossa apresentação aquática, que é lindíssima. É verdade. E como que é a questão da acessibilidade? Os navios são acessíveis para pessoas com deficiências também, inclusive nessas programações? Sim, Ju, nós temos um carinho, nós temos um zelo para todos que precisam de uma acessibilidade especial, a ponto que somos uma companhia que aceita até refeições específicas de algum problema, de algum hóspede que precise se alimentar com uma bebida, com uma alimentação específica para o tratamento, a gente aceita. Então, assim, a gente também tem uma preocupação para aquela pessoa que tem uma intolerância à lactose, a glúten, é celíaco, a gente tem no buffet, a gente tem isso muito detalhado, marcado, com as nossas placas. Eu tive um caso recente também, de passageiros que precisava de um acesso com cadeiras de rodas, uma cadeira específica, a gente teve toda uma atenção para ele tem acesso aos espetáculos, aos restaurantes. Isso é um ponto em que a gente, de verdade, eu tenho muita alegria em falar, o quanto a Royal tem esse carinho para com todos, né? Recentemente também uma cliente precisou embarcar com oxigênio, nós demos toda a assessoria e ela embarcou com oxigênio. Então, assim, desde um problema de saúde, né, até uma mobilidade que precisa de uma atenção. Nós temos uma equipe aqui na R11, aqui em São Paulo, que cuida dos pedidos especiais dos nossos hóspedes. Então, é importante você trazer para nós qual é o perfil da família, às vezes é mais gordinho, às vezes é uma cadeira, às vezes é uma alimentação, às vezes é um medicamento. Traz para a gente, que a gente tem uma comunicação interna com a Royal e a gente cuida de todos os detalhes. Então, são todos muito bem-vindos, tá? Então, todo mundo, mesmo lá com a sua cadeira de roda ali à noite, vai poder se arrumar e assistir um espetáculo nosso. Perfeito, é tão bom a gente ser enxergado na nossa singularidade, né? Parabéns, Total, viu, por isso. Total. Pois é. Adri, e se acontecer algum imprevisto, alguém se sentir mal a bordo, como que é essa questão do atendimento de saúde? Olha, nós temos, né, um super atendimento de saúde a bordo em todos os navios, tá? Mas também a gente recomenda para que todos os hóspedes saiam de casa com o seu seguro viagem, validado ativo. Mas uma coisa eu garanto, se você teve qualquer incidente a bordo, você vai ser atendido prontamente, tá? Poucas vezes, de toda a minha história aqui com a Royal, eu recebi algum feedback diferente desse. Então, nós temos uma equipe de profissionais, médicos a bordo, inclusive quando recentemente a gente teve um incidente de um problema com uma gravidinha, a gente
a gente estava quase chegando em Nassau, ela teve toda a assessoria nossa, logo o helicóptero do seguro dela já estava pronto para buscá-la ali em Nassau, então a gente tem sim uma estrutura muito boa. Eu garanto e acredito que todas as armadoras do mundo têm esse carinho para com a parte de assistência a bordo, mesmo com custo ou não, ou que seja uma coisa muito rápida, né? Às vezes é só, hoje, um remedinho para enjoo. Um mal-estar, né? Um mal-estar. Mas gostaria que vocês tivessem a certeza de que a gente tem e está pronto para recebê-los nesses incidentes, tá? Acho que o pessoal vai ouvir. O seguro obrigatório é um item de segurança. Eu falo que sempre é um item de segurança, que a gente não gosta de usar, que não é para a gente realmente não usar. Mas que, se precisar, a gente tem essa tranquilidade, né? É importante saber o seguinte, eu estava conversando aqui com você e pensando, tá todo mundo ouvindo a Adriana falar tudo de bom da Royal Caribbean, ela não falou nada que não é legal, mas, gente, de verdade, façam uma experiência, depois vocês contem pra gente. Eu não vou fazer propaganda, eu vou continuar defendendo a minha companhia, mas por conta disso, tá? Por conta de todo o feedback que eu tenho. Então, fiquem tranquilos que não é uma propaganda aqui de comercial, não, mas a gente tem muito carinho pelos nossos hóspedes, a gente ama. Se vocês verem a felicidade que é chegar num porto nosso, como que os nossos colaboradores estão lá esperando vocês, e os detalhes a bordo que faz a diferença da Royal Caribbean, tá? E para fechar com chave de ouro, se você nunca viajou de cruzeiro, a Adri vai dar dicas valiosas para quem quer embarcar pela primeira vez e viver uma experiência única com a Royal Caribbean. Adri, é com você. Bom, gente, olha, um convite que para mim é um privilégio fazer a todos vocês. E eu vou dar 2 motivos. O primeiro é que a partir de agosto agora, dia 3 de agosto, nós vamos abrir o nosso mês de cruzeiros e o nosso aniversário de 9 anos de Royal Caribbean aqui no Brasil. Então, vocês, a partir do dia 3, vão ter a oportunidade de adquirir um cruzeiro marítimo com a Ju com descontos especiais. Então, esse é o meu primeiro convite, é o meu primeiro motivo. Ju, anota aí, do dia 3 ao dia 31 de agosto, mês dos cruzeiros, aniversário da R11, 9 anos de Brasil, com descontos exclusivos, que só a Ju vai ter, tá? Outro detalhe. Inclusive, vou garantir o meu, né? Lógico. Nem a Royal Caribbean, site Royal Caribbean vai ter essas oportunidades que só a gente vai ter aqui. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo é férias, família. A gente tem que se permitir a tirar um tempinho para que isso aconteça. E dentro dos nossos navios, como a gente sempre fala que Royal é família, Royal é amor, Royal é férias. Então, convide, organize a família para uma viagem juntos, a vovó, o vovô, o tio, o papai, a mamãe. Pega um grupo, faça uma programação com antecedência. Comprar com antecedência faz muita diferença também no orçamento. Nós temos roteiros de 3, 4, 7, 10, 11 noites pelo mundo. Nós temos agora o Caribe Sem Visto, para aquela família que não tem visto. Como eu disse, a gente inicia uma temporada de Caribe Sem Visto embarcando no Panamá, em Cartagena, na Colômbia. Então, onde o aéreo de São Paulo ou outros estados aqui do Brasil até o Panamá é de 5 horinhas de voo. O custo é ótimo com a Copper Lines. Muita oportunidade teremos agora, não só no mês de aniversário, né, no mês dos cruzeiros, como em outras oportunidades. A Royal é acessível, a Royal tem uma excelente condição de pagamento, que são 10 vezes sem juros, e muita oportunidade para embarcar em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Ó, agora vocês não têm motivo. Agosto vocês vão ter que comprar um cruzeiro com a Ju, porque vocês vão ter descontos exclusivos e vão ter a oportunidade de estar a bordo de um dos nossos barquinhos. Isso mesmo, Dri. Desde 2016, a Cola em Viagens tem proporcionado momentos inesquecíveis para seus clientes por meio dos nossos programas de intercâmbio e viagens de turismo. Convido você a conhecer o nosso site e ver tudo que temos para oferecer. Dri, foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigada por ter você aqui e até mais. Até mais, Ju. Obrigada, viu? Super beijo para vocês.